E aí, turma? Bom dia, como é que vocês estão? Vocês viram aí mais uma novidade, né? Eu gravei agora um podcast acerca da nossa aula de hoje e vou gravar também a nossa aula, videoaula de hoje, onde nós iniciamos mais um capítulo novo, que é a cromatografia líquida. Então vamos lá ver o que versa hoje, o que nós temos de hoje de menu, professor, para o nosso novo capítulo, que se chama cromatografia líquida. Pois bem, o que é a cromatografia líquida, professor? Ora, a gente vai verificar que a cromatografia líquida ela não é tão diferente da cromatografia gasosa. O que vai mudar é só a fase móvel, gente. Uma vez que na gasosa a fase móvel é um gás de arraste, enquanto que na cromatografia líquida nós vamos ter que a fase móvel é um líquido, é um solvente. Basicamente é isso, se no grosso. É claro que existem outras diferenças que nós vamos detalhar para vocês. Vamos verificar um histórico, verificar quem mais contribuiu para o desenvolvimento da cromatografia líquida, como a cromatografia líquida é realizada, quais são seus principais fatores que afetam a cromatografia líquida, bem como os requisitos de um analito para ser determinado por cromatografia líquida, a eficiência da coluna em cromatografia líquida e o papel da fase móvel na cromatografia líquida. Então, se nós verificarmos bem isso, microscopicamente ou com uma lupa, vamos verificar que esses também são os principais fatores que podem afetar a cromatografia líquida. O analito, a coluna, ou seja, a fase estacionária, e a fase móvel. Então, vamos conversar sobre isso hoje. Vem comigo, gente, vamos lá. Então, como contextualização da nossa aula de hoje, eu trago para vocês o combate a uma epidemia moderna. Não é a Covid não, tá, gente? Mas é uma epidemia que já dura alguns anos já. E vocês conhecem bem, porque ela é muito falada na mídia, que é justamente a AIDS, a síndrome da imunodeficiência adquirida. Então, em 2006, nos Estados Unidos, nós verificamos que eles travaram uma batalha, vinham já travando uma batalha há bastante tempo, porque eles verificaram que nos anos anteriores, mais especificamente em 81, foi verificado que jovens do sexo masculino eram acometidos por essa síndrome, por esse vírus, em 81. Só que o estudo foi realizado em 2006, tá bom? Então, foi verificado que 5 anos depois de 81, ou seja, em 86, ainda não se conhecia uma cura. E é claro que até hoje não se conhece, né, gente, a cura para a AIDS. Nós temos tratamento. Pois bem, nesse mesmo ano, em 86, foi verificado o desenvolvimento da primeira droga que combate, que controla a AIDS, certo? Que foi justamente a 3-azilo-3-desoxitimidina, o AZT. O nome lindo, desoxitimidina. Eita, professor, que nome difícil. Repete aí para mim ouvir aí. Duvido, fala bem rápido, desoxitimidina. Isso, o AZT, gente. Isso mesmo, tá? Onde a gente vai verificar que essa droga desenvolvida, ela combate a replicação do vírus da AIDS. Nós temos aqui a fórmula estrutural da 3-azilo-3-desoxitimidina. Então, ela vai combater justamente a replicação e controlar a doença. A pessoa não vai ficar curada, ela vai controlar. Tá? E a gente verifica que o desenvolvimento, a síntese do AZT, tá? Ela utiliza um método, certo? Que nós vamos nos aprofundar ao longo desse capítulo, que é justamente a cromatografia líquida, CL. Então, vejam a contribuição desse método para o desenvolvimento de um fármaco, de uma droga, de combate a uma doença, ou seja, a uma epidemia que já dura muito tempo, né, gente? Mais de 25 anos desde a sua descoberta, que é a AIDS. Então, veja o quanto essa metodologia, essa técnica instrumental é importante
para os nossos dias e para a formação de vocês. Então é isso que eu vou trazer hoje para vocês nesses capítulos que nós iremos ver para finalizar a nossa disciplina, que é o quarto. Nós temos mais algumas aulas para finalizar todo esse capítulo. Pois bem, o que seria a cromatografia líquida? A cromatografia líquida é uma técnica cromatográfica na qual a fase móvel é um líquido, meus queridos. Isso mesmo. Né? Aqui vocês têm aqui, ó, a técnica de cromatografia líquida, conhecida como HPLC. De alcance, de um longo alcance, de tal forma que ela é necessária em todos os compartimentos, não é, da nossa economia. Então, a gente pode utilizar e é utilizada a cromatografia líquida nas indústrias farmacêuticas, né, em análises ambientais, em análise de água, em análise de efluentes, no desenvolvimento de fármacos, de drogas e vacinas, na indústria do petróleo, deixa eu ver mais, na nanociência, né, nanotecnologias, certo? Uma vez que a gente pode utilizar nanotecnologia para o tratamento de alguns compostos e assim, para a determinação desses compostos, nós utilizamos a cromatografia líquida para determinar esses compostos. Deixa eu ver. A gente tem tantos compartimentos econômicos dos quais nós utilizamos, tá bom? Então é muito utilizada em pesquisa e educação, tá? Então a cromatografia ela tem uma ampla aplicação econômica. Mas quem foi o primeiro professor a trabalhar com cromatografia líquida? Foi esse coleguinha aí, ó, um botânico russo chamado Mikhail Tetsuit, em 1903, através de seus trabalhos de mestrado e doutorado, do qual ele trabalhou por cromatografia de adsorção. Nós vamos verificar que existem vários tipos de cromatografia, tá bom, gente? Né? Vários tipos de cromatografia líquida. Tá bom? Nós vamos abordar pelo menos uns 4, né, tipos de cromatografia líquida. Um deles é justamente a cromatografia por adsorção, do qual o Mikhail Tetsuit trabalhou, mas existe outra, a de partição, a de troca iônica, a de exclusão por tamanho, a de afinidade. Então a gente vai tentar trabalhar, né, com esses tipos e trazer um pouco de conhecimento, de fundamentos, né, dessas técnicas de cromatografia líquida para vocês. Pois bem, então o Tetsuit, ele trabalhou nos seus trabalhos, né, do qual desenvolvia a cromatografia líquida, ele trabalhou com uma coluna aberta, como vocês podem ver, de in vitro, empacotada com uma fase móvel, um material de suporte, normalmente sílica, né, do qual ele conseguiu separar, tá, pigmentos de extratos vegetais, como vocês podem ver pelas diferentes cores aqui, ó, utilizando um solvente adequado e a pressão atmosférica, 1 atm. Então ele veio com o extrato, colocou aqui, ó, em cima da coluna, que é aberta, e passou um solvente qualquer para extrair os compostos presentes no extrato vegetal, do qual ele quiser analisar. Então, até hoje, gente, o princípio do método, né, elaborado por Tetsuit é utilizado nos equipamentos mais modernos que vocês possam verificar. É claro que teve melhorias, que teve automação, né, mas o princípio do método, ele segue basicamente o que Tetsuit desenvolveu. Pois bem, então, como a cromatografia líquida é realizada, professor? Um sistema comum usado para a realização da cromatografia líquida é conhecido como cromatógrafo líquido. Este, em geral, inclui um suporte e uma fase estacionária, que é a coluna, né, contidos em uma coluna. E a fase móvel, que vocês podem ver aqui, ó, que é depositada em uma coluna, ou seja, que é bombeada para uma coluna, através de uma bomba, do qual nós injetamos a amostra através de um injetor. Ó, em aplicações analíticas, nós utilizamos um dispositivo chamado de injetor, do qual, né, se aplica as amostras que vão adentrar na coluna.
Ao sair da coluna, os compostos são vistos, são detectados, são monitorados por um detector que vai determinar, que vai medir a quantidade deles na solução, assim que eles deixam a coluna, tá bom? E o gráfico que nós obtemos, vocês já conhecem bem, são mestres, são doutores, que é o nosso cromatograma, que nada mais é do que um gráfico que mede a relação da intensidade do composto em função do tempo que ele é eluído da coluna. Quanto maior sua altura e sua largura da base, maior a sua concentração. Tá ok? Então, esse é um panorama geral do que seria a cromatografia líquida, bem semelhante à CG. Assim como na CG, a CL ela requer tanto uma diferença em retenção quanto uma boa eficiência para separar duas substâncias químicas. Semelhante, não muda em nada, gente, quanto a CG, no que diz respeito à diferença em retenção e eficiência de separação. As duas técnicas, elas precisam disso, elas necessitam disso, dessa diferença de retenção, para que nós possamos identificar os picos, e da eficiência de separação, para que nós possamos distinguir dois compostos diferentes. Embora a cromatografia líquida, que vocês estão vendo aqui, e CG tenham muito em comum, que é isso aqui que nós acabamos de conversar, existem sim diferenças no que se refere aos quesitos amostra e analítico, seus formatos e o papel desempenhado pela fase móvel nesses dois métodos. E quais são, professor, os principais fatores que afetam a cromatografia líquida? São três, certo? O analito, a coluna e a fase móvel. No tocante a requisitos do analito, eficiência da coluna e o papel da fase móvel. Então, esses são os principais fatores que podem afetar a cromatografia líquida. E, na realidade, o que devem afetar. Então, vamos conversar acerca de cada um deles. Bom? Mas, menino, homem, muito massa, viu? Explica aí esses fatores. Olha o Patinho falando, ó. Pois bem, quanto aos requisitos do analito, nós vimos que o primeiro requisito, antes de examinar uma substância por cromatografia líquida, é verificar se ela é solúvel no solvente. Se a substância que nós vamos analisar não for solúvel no solvente, ela não tem como ser determinada por cromatografia líquida, meus queridos. Tá? Não tem como ser determinada por isso aqui, ó. Lembra que em CG, qual era o requisito básico do analito? É que ele seja volátil. Se o analito não for volátil, ou seja, se ele não passar facilmente para o estado de vapor, ele não tem como ser determinado ou analisado por cromatografia gasosa. Na líquida, quanto ao analito, ele precisa ser solúvel na fase móvel, no solvente. Tá? Então a gente tem que pegar o soluto, dissolver ou solubilizar ele no solvente adequado para transformar na solução para que ele possa ser determinado por cromatografia líquida. Tá bom? Então, esse é o primeiro requisito que a gente tem que avaliar. Pois bem, meus queridos, o primeiro requisito, então, em cromatografia líquida, não esqueçam, é checar se a substância que vocês vão analisar ela é solúvel no solvente. Verificado isso, então, a gente vai e parte para um segundo requisito em CL, que é justamente a existência de uma diferença de retenção entre os analitos a serem separados. Tem que existir essa diferença de retenção, gente. Por quê, professor? Porque senão a gente não vai conseguir diferenciar uma substância da outra. Elas têm que ter diferentes retenções, diferentes interações entre a fase estacionária, para que elas possam ser diferenciadas, para que elas tenham tempos de eluições diferentes, e assim nós possamos identificá-las. Se elas não tiverem diferença de retenção, elas vão sair no mesmo tempo de retenção, assim vão coeluir, e nós não teremos como identificá-las. Ok? Então, esse seria o segundo requisito com relação ao analito. Tá? Então, em cromatografia líquida, a retenção também pode ser alterada. Como, professor? Se eu mudar a fase móvel.
que massa, professor! Lá na CG eu não conseguiria fazer isso. Com certeza nós não conseguiríamos. Fase móvel lá, que é o gás de racha, sempre é o mesmo. Além disso, nós podemos também mudar a temperatura. Na CG nós também conseguimos mudar a temperatura. E a fase estacionária, né? Nós também conseguimos lá em CG, né? Mudar a coluna. Então, essa diferença se deve à maior densidade dos líquidos em relação aos gases, com certeza. Os líquidos são mais densos que os gases, não é, gente? Se não fosse assim, os líquidos eles estavam em cima das nossas cabeças, se fossem bem menos densos que os gases. Concordam comigo? Pois é. Os líquidos são mais densos que os gases, de tal forma que o que significa, professor? Significa que a retenção de um soluto em cromatografia líquida ela vai depender da interação dos componentes da amostra, tanto com a fase móvel, olha só, gente, na CG não acontece isso, quanto com a fase estacionária. Então, nós dependemos dessas interações entre a fase móvel e a fase estacionária, ou seja, o solvente e a fase estacionária. Então, esta característica ela torna a cromatografia líquida bem mais flexível que a CG, gente. Muito mais. Pois bem, de tal forma que a gente pode verificar através desse requisito, não é, do analito que essa questão da solubilidade do solvente e desses requisitos do analito popularizou bastante a cromatografia líquida, né? O que a tornou mais flexível que a CG. De tal forma que a gente consegue determinar substâncias que não podem ser facilmente determinadas por CG. Então, ok? Então, essa flexibilidade em CL tornou ela bem popular, bem mais popular que a CG. Tá? Outra coisa que é interessante ressaltar é que na cromatografia líquida não chega a ser um problema, tá, gente? Essa questão da solubilidade da substância do analito, né, em algum solvente. Tá bom? A gente vai verificar que muitas substâncias são solúveis em algum tipo de solvente. Não tenha dúvida, tá ok? A gente encontra. Pois bem, continuando. Em cromatografia líquida, a gente vai ver o segundo fator, né, que afeta a cromatografia líquida, que agora é justamente a eficiência da coluna. Em cromatografia líquida, nós temos um número menor de pratos teóricos. Mas isso por quê, professor? Porque normalmente as colunas são pequenas. Diferentes lá em CG, que nós temos de 30, 60, até 90 metros. Aqui não, ó, são colunas pequenas de 15 a 25 centímetros, tá ok? Então, em função disso, do seu tamanho, elas vão ter um menor número de pratos teóricos. Tá? Então, vejam bem, olha só o que eu vou trazer para vocês. Até 1960, essas colunazinhas, tá? Elas tinham suportes grandes e normalmente com formatos irregulares, gente. Então, vejam só. O que isso ocasionava, professor, nas análises em 1960? Ocasionava isso, gente. Ó. Picos largos, não simétricos, né? Separações pobres, ou seja, normalmente a gente não conseguia separar esses compostos. Uma vez que toda essa operação em 1960 ela era trabalhada em fluxo gravitacional, ou seja, em pressão atmosférica de 1 atm, que é uma baixa pressão. Tá? Então, com o advento, né, com o início da cromatografia, com o início de uma mentalidade, de tecnologias chegando, né, novas teorias, por aí vai, novas automações, né, houve sim uma mudança quanto a esse aspecto na cromatografia líquida. Em qual sentido, professor? No sentido de adotar suportes mais eficientes, gente. Ou seja, suportes menores dentro dessas colunas. E o que isso iria ocasionar, professor? Ora, melhoras nas nossas análises. Então, com essa mudança na cromatografia líquida, né, no sentido de aumentar, né, a eficiência em função de suportes menores, surgiu a CLAI, que é a cromatografia líquida de alta eficiência ou alta performance. Vocês conhecem como HPLC, que eu falo tanto, que é a mesma coisa, tá bom? Então, a CLAI, ela justamente vem com o advento dos suportes mais eficientes, dos suportes menores dentro das colunas.
Então, e esses suportes menores são mais eficientes, por quê? Porque eles vão produzir picos mais estreitos, separações mais ricas, a gente vai ter limites de detecção menores, muito baixos, de tal forma que trouxe um upgrade enorme, né? É a redução desses suportes e assim o advento da CLI. Tá? Então, como consequência do uso desses suportes menores, a gente foi verificar o que? A gente verificou um aumento da pressão. É óbvio que a pressão iria aumentar. É óbvio que nós necessitaríamos de pressões mais elevadas para trabalhar com suportes menores. Tá? Porque nós jamais conseguiríamos trabalhar com suportes menores dentro dessas colunas, né, em gravidade, numa gravidade de 1 atm. Tá? Nós não conseguiríamos passar a fase móvel dentro dessas colunas, numa pressão de 1 atm. Então, nós precisávamos mesmo, com o advento desses suportes menores, foi necessário sim, trabalhar em pressões muito elevadas. E vocês vão já verificar o valor dessas pressões. Então, as colunas em CLI, cromatografia líquida de alta eficiência, tendem a ter uma menor capacidade de amostra, sim, em torno de 15, 20, 25 microlitros, 50 microlitros, não passa disso, tá bom? Então, normalmente é uma seringa de vidro, de êmbolo variável, de volume variável. Você pode injetar de 5 até 50 microlitros, tá ok? Então vocês vão verificar, trago para vocês um gráfico, aliás, uma tabela, que mostra essa evolução do tamanho das partículas e do formato das partículas. Olha só, gente. De 1950 até 2003, vejam só o formato. Começou como irregular, depois foi cilíndrico, não é? Ou depois foi circular. E assim, ó, foi mantido o formato circular. Só que ao mesmo tempo que foi mantido o formato circular, o tamanho dela foi reduzindo, como vocês podem ver. Podem ver em função do diâmetro dela. Começou com 100 micrômetros. Depois reduziu até 1,8 micrômetros. Olha só, gente. E olha só a evolução de pratos teóricos. Começou com 200 e hoje chega a 32.500. Na realidade, chega a mais de 32.500 com a UHPLC. Pois bem, então suportes menores, eles geram transferência de massa mais rápido. É óbvio, sim. Ou seja, transferência de analitos, quando eu falo transferência de massa. Altura de pratos menores, né, número de pratos maiores e picos estreitos. Tudo isso em função desses suportes menores, que são mais eficientes, em função de ter uma transferência de massa mais rápida, altura de pratos teóricos menores, número de pratos teóricos maiores. Logo, isso se converte tudo em resolução de pico, não é? Em separações de picos. Um importante fator que limita a extensão da redução do tamanho das partículas, como já falei anteriormente, é o aumento da pressão. Cada vez que eu trabalho com partículas menores, de diâmetro menor, nós tendemos a empacotar nossa coluna, de tal forma que eu vou precisar, né, de uma pressão maior para que eu possa inserir a minha fase móvel dentro da minha coluna. Ok, gente? Então, nos sistemas mais modernos de cromatografia líquida de alta eficiência, eles vão operar em pressões que variam de 5.000 a 6.000 psis. Se eu fosse transformar isso aqui para ATM, gente, isso aqui está em torno de 340 ATM até, acho que uns 400 ATMs nessa faixa. Porque um ATM é 1,4 psis, se eu não me engano. Não, é 14,7 psis. Um ATM é 14,7 psi. Então, se a gente dividir isso aqui por 14,7, dá 340. Se eu dividir isso aqui por 340 ATM, se eu dividir isso aqui por 6.000, deve dar mais de 340, uns 400, vamos botar aí uns 400 ATM. Então, é pressão muito alta, gente. Não é? Então, veja como a pressão é elevadíssima. Então, hoje, a gente verifica que existem mais sistemas mais modernos e habilitados para operar sob pressões ainda mais elevadas, gente, acima de 400 atm. Vocês têm noção? Nós chamamos esse sistema de UHPLC, ou seja,
que é a cromatografia líquida de alta, é a ultracromatografia líquida de alta performance, ou ultra high, né, cromatografia líquida de alta performance. Aqui é o que vocês estão vendo, cromatografia líquida de ultra alta pressão. Então pode imaginar aí de mais de 400 atm, 500 atm. Então veja como é massa, como é bacana essa técnica. Pois bem, muitos tipos de partículas e formatos de suporte para aplicação em CLI têm surgido. Então, como nós vimos anteriormente, vimos que nós tivemos uma evolução desses tipos de partículas. Vejam, veja que o formato saiu de irregular para circular e foi mantido. Mas nesse formato de irregular a circular, cada formato desse aqui, a gente vai ver que existe um tipo de partícula de material de suporte que preenche a nossa coluna com uma funcionalidade adequada. Olha só, gente, como é massa. Eu trago aqui, vou trazer só 3 para vocês se deliciarem aqui, ó. Em uma partícula porosa tradicional, que é essa primeira aqui, ó, que é a partícula porosa. Olha só como é que é a partícula de empacotamento da nossa coluna de cromatografia líquida. Olha só, de 5 micrômetros. É uma partícula porosa, preste atenção, porosa, tradicional, tá? Então, a gente vai verificar que a fase móvel, ela não vai fluir por dentro, ela flui, ó, ao redor da partícula, veja só. Ela flui aqui, ó, ao redor dela, mas não através dela. Ó, essa situação implica que os analitos, ó, devem atravessar a partícula por meio de difusão. Então, se os analitos, né, a transferência de massa, aqui onde está presente os analitos, quiserem atravessar a minha partícula para interagir com a fase estacionária, eles têm que fazer isso por difusão. E nós sabemos que o processo de difusão ele é lento e leva normalmente a um alargamento de banda em virtude dessa difusão lenta. Então, para contornar esse desafio aqui, né, a gente verificou justamente aqui as partículas de perfusão. Pois bem, meus queridos, então, ó, numa partícula porosa, tá, a partícula ela atravessa esse suporte por meio de difusão. E esse processo ele é lento, que vai acarretar um alargamento da banda. Então, para contornar isso, existem as partículas de perfusão, ou seja, partículas cujos poros são maiores e vão permitir que a fase móvel passe tanto através quanto em torno das partículas de suporte, como vocês podem ver aqui pela figura. Veja que tem os poros, ó, que atravessam a partícula toda. Ó. E os poros contínuos. Na realidade, são poros contínuos e poros que não são contínuos, tá bom? Então, esse tipo de fluxo ele vai reduzir, ó, a distância média em que os solutos se difundem para atingir a fase estacionária, tá? E vão resultar em alargamentos de banda menores. Então, veja que isso aqui é a partícula de suporte antes de chegar na fase estacionária. Então, a partícula vai até chegar na fase estacionária, fazer as interações com ela. Okay? Então, essa é a partícula de perfusão. Existem ainda as partículas peliculares ou as não porosas, que é justamente, ó, que possuem um efeito semelhante, né, do qual, usando-se o suporte não poroso ou que tem uma camada fina porosa ou uma casca porosa, né, elas melhoram a transferência de massa. Tá bom? Elas melhoram a transferência de massa. Então, uma outra forma que a gente pode verificar de melhorar essa transferência de massa, ou seja, de analito da fase móvel para a fase estacionária, é usar uma coluna que contém um suporte poroso de leito contínuo. Aí, se eu não trouxe a gravura para vocês, vou ficar devendo, tá? Mas trata-se de um tipo de suporte feito com um polímero poroso especial, né? Preparado e conhecido como coluna monolítica. Tá? Vou ficar devendo isso para vocês, mas depois eu trago. Então, todas as separações em cromatografia líquida, elas se baseiam em cromatografia por coluna. Queria deixar bem claro. Todos os processos, tá bom? Em cromatografia líquida. Porém, vão existir casos, sim, que nós não iremos trabalhar com coluna, tá bom? Não iremos trabalhar com um sistema fechado em um tubo, que nada mais é do que a coluna. Tá? E essa cromatografia líquida,
Tá? Existe um tipo de cromatografia líquida na qual nós não trabalhamos em coluna, que é justamente chamada de cromatografia planar ou plana, da qual nós temos como exemplo a cromatografia em papel e a cromatografia CCD. Caso vocês escutem falar nesse tipo de cromatografia líquida, existe sim, tá bom? Que a cromatografia é um sistema aberto que não utiliza coluna, tá bom? Eles utilizam outro tipo de fase estacionária, ou um papel especial cromatográfico, ou uma superfície lida polida, em que nós temos uma fase estacionária depositada em cima dele, no caso uma sílica, né? Então, ok? Só para vocês ficarem sabendo, eu trouxe como informação. Em cromatografia líquida, a retenção dissoluta ela vai depender das interações envolvendo ambas as fases, gente. Móvel e estacionária, ok? A situação difere em CG. Lembram? Na qual a fase móvel serve apenas para conduzir o nosso analito. Os termos fase móvel fraca e fase móvel forte descrevem como os solutos são mantidos em uma coluna na cromatografia líquida, na presença de um determinado líquido. Então, gravem bem isso. Fase móvel fraca e fase móvel forte em cromatografia líquida. Então, o que seria uma fase móvel forte em cromatografia líquida? É um solvente ou uma solução pura que logo elui o analito retido na coluna. Uma fase móvel forte. Ela elui rapidamente o analito retido na coluna. Essa situação surge quando o analito favorece a permanência na fase móvel, em detrimento da fase estacionária, ou seja, ele tem pouca interação com a fase estacionária. Ok? Como ocorre quando o analito é mais solúvel na fase móvel ou tem interações apenas limitadas com a fase estacionária. Tá? Que é somente para que vocês tenham esse conhecimento. Uma fase móvel fraca em cromatografia líquida é um líquido que elui devagar um analito retido na coluna. Olha só, gente. Esta segunda situação ocorre quando o analito tem maior solubilidade na fase estacionária, ou seja, ele tem maior interação com a fase estacionária do que a fase móvel. Ou quando a fase móvel promove interações eficazes do soluto com a fase estacionária. Veja como é massa isso. Então, modificar a composição da fase móvel é um importante meio de alterar a retenção dos analitos em colunas de Cl. Tá? Então, nós podemos modificar a composição da fase móvel. Ah, professor, bacana, professor. Né? Para justamente alterar esse processo de retenção dos analitos, esses tempos de retenções, essas interações do analito com a fase estacionária. O uso de uma composição de fase móvel constante para a eluição se chama eluição isocrática. Então, quando eu tenho uma fase móvel cuja composição dela é constante, nós chamamos de eluição isocrática. Nesse caso, o líquido usado para eluição costuma ser a mistura de um solvente, que é uma fase móvel fraca, olha só, e outro solvente que é uma fase móvel forte. Tá? A mistura fornece uma nova fase móvel. Claro, é uma mistura que produz um grau intermediário de retenção para o analito. Certeza. Ou seja, ela vai fornecer um poder, uma força helotrópica diferente do solvente fraco com a fase móvel forte, tá? Essa nova mistura. Ela vai ter uma força helotrópica diferente, uma força de arraste diferente. E assim vai interferir nos tempos de retenção, como vocês podem ver aqui. Se eu tiver uma mistura metanol-água, só um exemplo, tá? Só um exemplo. 40-60, então 40% de metanol, 60% de água. Veja que eu não consigo separar bem os meus compostos. Se eu fizer na proporção de 30-70, na realidade o ideal é que fosse 30-70, mas isso aqui o ideal é que isso aqui fosse só 70, né? Tivesse uma mistura 70, certo? Isso aqui fosse constante, 30 de metanol, 70 de água. Isso aqui fosse um gradiente constante, isocrático.
isocrático, tá? Isocrático. Aí você conseguiria realizar a separação direitinho, tá bom? Pois bem, meus queridos. Então, o uso de uma composição de fase móvel constante para eluição se chama eluição isocrática. Não esqueçam. Então, mas lembrando, professor, o que é uma eluição isocrática? Nesse caso, numa eluição isocrática, o líquido usado para eluição costuma ser a mistura de um solvente que é uma fase móvel fraca e outro solvente que é uma fase móvel forte. A mistura ela vai fornecer uma nova fase móvel, porque eu estou misturando uma fase fraca e uma forte, tá? Que vai produzir uma nova fase móvel com um grau intermediário que produz um grau intermediário de retenção para o analito, ou seja, que produz uma força heliootrópica diferente, que tem uma força heliootrópica de eluição diferente, tá? Então aqui, ó, uma fase móvel numa eluição isocrática 40-60, sempre 40-60. Veja que ela não consegue separar esses compostos, como já tinha falado anteriormente. Numa 30-70, né? Numa 30-70, veja que sempre passando essa fase móvel 30-70, 30 de água, 30 de metanol, 70 de água. Veja que ela já separa melhor. Aí quando eu uso 20-80, 20 de metanol, 80 de água, sempre nessa proporção. Veja que ela já separa bem melhor, né? Pois bem, então no modo de eluição isocrática a gente sempre vai ter uma composição constante das fases móveis ou de uma mistura de fases móveis. Então, essa modificação da composição da fase móvel, apesar de ser simples no sistema isocrático, de eluição isocrática, né, ela torna difícil a eluição de alguns compostos, tá? Com boa resolução. E também ela torna difícil a gente conseguir tempos de retenções razoáveis. Tá? Então, para contornar esse desafio, a gente tem um tipo de eluição chamado de eluição por gradiente, tá? Que nada mais é do que a gente mudar a composição da fase móvel ao longo do tempo. Como é que chama isso? Eluição por gradiente. Tá ok? Ou gradiente de solvente. Também é a mesma coisa. Então, este segundo método ele começa com uma fase móvel fraca, que permite que os solutos permaneçam retidos. Olha só. Né? Retidos eluam mais lentamente da coluna. Uma transferência se dá ao longo do tempo para uma fase móvel forte, que permite que os solutos muito retidos eluam mais rapidamente da coluna. Então, se eu pegar aquele mesmo cromatograma, aquele mesmo exemplo que eu passei anteriormente para vocês, se eu iniciar, né, se eu fizer uma eluição por gradiente, iniciando com 40% metanol, né, depois 60% água, depois num modo isocrático 40%, né, pode ser que eu não consiga diluir a cafeína aqui da teobromina. Mas aí se eu iniciar com 30 de metanol, depois 70 de água, e por fim isocraticamente trabalhar com 30-70 de água, eu já consigo separar, como vocês podem ver aqui. Ó. Então, a composição de eluição por gradiente, ela vai nos ajudar a separar compostos que têm uma afinidade maior com a fase estacionária e necessitam de uma força heliotrópica maior, de uma variação de força heliotrópica. Não é? Uma vez que num gradiente, numa eluição isocrática, eu não tenho essa variação de força heliotrópica, ela é sempre a mesma. Ok? Então, a eluição por gradiente, ela nos fornece essa diferença de força heliotrópica ao longo da corrida, de tal forma que a gente pode eluir compostos com diferentes interações entre a fase estacionária, com a fase estacionária. Pois bem, então, por convenção, gente,
A fase móvel fraca na programação de solvente é chamada de solvente A, como vocês estão vendo aqui, ó. E a fase móvel forte, chamada de solvente B. Professor, mas o que seria então, professor, essa força do solvente? Seria a polaridade, gente. A polaridade, professor, é a polaridade. Lembra lá de Química Geral 1? De forças intermoleculares? Tá? Então está relacionado com a polaridade do meu solvente, tá ok? Então, essa força que eu sempre falo para vocês aqui é a polaridade do solvente. A água tem uma polaridade, o metanol tem outra, o etanol tem outra, o THF tem outra e por aí vai. Então, a programação de solvente ela pode ser realizada em uma ou mais etapas e por meio de uma mudança linear ou não linear no conteúdo da fase móvel ao longo de todo o tempo. Tá? Então, ao longo de todo o tempo, a gente pode variar essa força de eluição de forma linear, crescente, ou não linear, decrescente. Isso vai depender do tipo de análise que você está realizando. Ok? Então, essa foi a aula de hoje, era o que eu tinha para trazer para vocês. Queria agradecer vocês pela presença e até a próxima. Um abraço.